Olá, muito prazer em receber vocês que acompanham a CNN Brasil em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Depois de semanas de isolamento social, os estados brasileiros começam a relaxar a quarentena exigida pelo novo coronavírus, inclusive aqui em São Paulo. Vamos entender com o nosso convidado de hoje como o varejo se prepara para voltar a funcionar. Eu converso com Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração da Guararapes, dona das lojas Riachuelo. Oi, Flávio, tudo bem? Muito prazer em receber você aqui no Líderes. Prazer e ter você aqui conosco na CNN. O prazer é todo meu, Raquel. Tenho acompanhado com entusiasmo essa sua nova fase profissional aí na CNN. Obrigada, Flávio. Flávio, alguns estados estão relaxando as regras da quarentena. Vocês pretendem reabrir as lojas da Riachuelo, que estão fechadas pelo país todo, em caso positivo, a partir de quando? Raquel, nós vamos abrir de forma muito gradual. Nós fomos das primeiras empresas de varejo a fechar todas as lojas. Foram 320 lojas nas 27 unidades da federação. Uma semana antes disso, nós já havíamos colocado 12 mil colaboradores das nossas unidades industriais em férias coletivas, com o intuito de preservar o valor maior que é a vida. Mas agora, atendendo às orientações das autoridades municipais e estaduais e, acima de tudo, da Organização Mundial da Saúde, já nessa sexta-feira tive a boa notícia que vamos gradualmente, apenas nos municípios que têm grande folga de capacidade das suas UTIs, ou do seu sistema hospitalar, e que têm registrado muito poucos casos, eu estou falando basicamente em interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, algumas cidades do interior de Minas Gerais, de forma muito gradual. Nós vamos, na sexta-feira, abrir as 6 primeiras lojas com um protocolo extremamente rigoroso, priorizando o autosserviço, com instruções muito severas de higiene, de álcool gel, colaboradores com máscaras, como disse, no regime de autosserviço, gradualmente começar a abrir algumas lojas, que a princípio serão 6. Flávio, então, só para pontuar aqui para quem nos assiste, vocês estão começando nessa sexta-feira, reabrindo 6 lojas da sua rede, é um número pequeno ainda, está começando pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, é isso? Exatamente, e algumas cidades também do interior de Minas Gerais. Isso significa tão somente, Raquel, 2% das nossas lojas, em caráter quase experimental, para testarmos os protocolos e, de comum acordo com as operações de varejo semelhantes à nossa, irmos gradualmente retomando as atividades. Porque nós temos que ver, Raquel, que é necessário que haja uma visão holística, sistêmica. Lógico que toda morte é uma tragédia, é lamentável, mas, sem sombra de dúvida, implicações severas a essa segunda onda, nas palavras do ministro Paulo Guedes, que é a implicação econômica, com os seus desdobramentos em termos de desemprego, de violência urbana e até no impacto sobre o SUS, que um desemprego previsto de 30% poderia gerar. Nós temos que agora, nesse segundo instante, olhar de forma mais ampla, mais holística, mais sistêmica, tanto o efeito em termos das tristes perdas em virtude da pandemia, mas também os efeitos econômicos que, em última análise, também se traduzem em perdas de vidas.
Entendi. Flávio, detalha um pouquinho para a gente que cuidados que vocês pretendem tomar nas lojas. Os funcionários vão estar usando máscaras? Vai ter limite de pessoas dentro das lojas? Você mencionou essa questão da preferência pelo autosserviço. Explica um pouco para a gente esse protocolo de retomada das lojas. Exato, Raquel. O nosso tipo de varejo, as nossas lojas são tipicamente âncoras, predominantemente em shopping malls. 35% das nossas lojas são operações em ruas, são lojas amplas que já garantem, sem nenhum sacrifício da operação, a manutenção de uma distância segura, um espaçamento de no mínimo 2 metros. Vamos operar com caixas alternadas, o uso das instruções de higiene, como eu mencionei, do álcool gel, equipamentos de proteção, como as máscaras. Vamos, nesse primeiro instante, não recomendar e até isolar a utilização dos provadores, para que não haja provas de roupas, porque adicionaria um risco desnecessário à operação. Então, com isso, nós acreditamos que vamos, nessas áreas onde o vírus praticamente ainda não chegou, né, são os municípios com capacidade folgada de UTIs e de baixa sobrecarga hospitalar, iniciar quase que de forma experimental para irmos testando os novos protocolos. Entendi. Flávio, me tira uma dúvida, e o transporte dos seus funcionários ali, dos seus vendedores, eles vão usar o transporte público tradicional? Vocês pretendem fazer algum tipo de fretamento? Essa é uma questão que está te preocupando, porque a gente conhece essa questão do transporte no horário de pico, né? Como acaba juntando muita gente. As lojas vão ter algum horário diferenciado? Exato, Raquel. Até pelas características dessas cidades, que são cidades pequenas do interior, onde o colaborador pode até chegar à loja, ele mora nos arredores da loja, isso será um fator atenuante de qualquer risco na retomada da operação. Além disso, também serão horários reduzidos e descoordenados de horários de outras atividades. Essas instruções que nós temos recebido desses municípios. Por exemplo, o período da indústria será um ciclo, do varejo será outro ciclo. Então, tudo isso leva a nossa certeza que nós estamos voltando às operações minimizando totalmente os riscos, inclusive esse do transporte público. Flávio, você acha que os hábitos de consumo de roupas vão mudar após a pandemia? Uma curiosidade, por exemplo, vocês pretendem vender máscaras de tecido na Riachuelo? Eu acho que esse item, Raquel, é um item que veio para ficar e irá compor qualquer coleção daqui para frente. Eu sou um otimista com relação aos hábitos de consumo. Eu acho que depois de um susto desse, todos nós, eu tiro por mim, eu acho que a gente volta a ficar ansioso para se reencontrar com a vida, readquire uma nova alegria de viver. Eu tenho até mencionado o episódio de um querido amigo meu, que era uma pessoa extrema, era o que se convencionou chamar de um workaholic. Era uma pessoa, inclusive, austera com relação aos seus gastos, e ele passou por um susto na sua vida, que viu a morte de perto, um acidente de avião. Essa pessoa se transformou, virou uma pessoa, um outro ser humano, de bem com a vida, de bem com as boas coisas da vida, se tornou até um pouco mais mão aberta, passou a curtir mais a sua família. Eu acho que isso, em escala muito maior, é o que vai acontecer com a humanidade. Depois desse susto, a gente vê o que está acontecendo já nos países que cumpriram o ciclo e o comércio começa a voltar ao normal, volta com redobrada intensidade. Tivemos a notícia daquela loja da Hermès em Xangai, que bateu um recorde inimaginável de quase 3 milhões de dólares de vendas em um dia. Então, isso que eu acho que esse novo consumidor fará as pazes com as coisas boas, com a autoindulgência, e será um consumidor que irá voltar normalmente aos seus hábitos de consumo. Logicamente, com
boas lições em matéria de higiene e os bons hábitos que o susto e a crise nos ensinaram. Vou emendar esse seu comentário, então, numa pergunta, Flávio. Como é que estavam as suas expectativas antes da pandemia para vendas da Riachuelo, vendas do varejo, crescimento da economia brasileira? E como é que está a sua expectativa para o pós-pandemia? Mudou? Você estava falando que o consumidor deve voltar aí a comprar expressivamente, mas será que as pessoas não estão com medo de perder o emprego? Como é que está na sua cabeça o pré e o pós-pandemia? Bom, o pré, nós estávamos claramente numa rota de retomada acelerada, eu diria uma quase euforia, né? Muitas empresas, né, experimentando 2 dígitos de crescimento, previsões bastante animadoras com relação a 2020. Eu acho que nós vamos ter este hiato, esta hibernação periódica que nós não sabemos de quanto tempo vai ter, mas eu acho que depois de retomada à normalidade, eu acho que será apenas um período de congelamento da economia e temos tudo para retomar a economia com o mesmo ritmo. É lógico que nos dados consolidados do PIB no ano todo, vamos ter esses 2 ou 3 meses de hiato, que eu espero que seja o período mais curto possível, resguardada toda a segurança que devemos ter na retomada. Mas, da mesma forma que eu vinha muito otimista com relação à retomada da economia, eu acho que depois de superado esse soluço, a vida volta com total normalidade e eu acho que nós temos tudo para esperar um segundo semestre com o mesmo ritmo que vimos experimentando no primeiro bimestre. Tomara que você esteja certo, Flávio. Flávio, queria falar um pouquinho mais sobre os seus funcionários. Vocês tiveram que demitir colaboradores ou suspender contratos de trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus? Não, Raquel, nosso compromisso é de fazer essa travessia de mão dadas com o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso estoque de talentos. Trabalho na nossa empresa 40 mil pessoas, esse contingente faz de nós o 15º maior empregador do Brasil. Qualquer redução de quadro será a última solução que nós iríamos recorrer. Eu quero também aqui elogiar de quão oportunas foram as medidas do governo federal com relação à preservação do emprego. Eu acho que foi um verdadeiro ovo de Colombo, medidas extremamente inteligentes que vão permitir às empresas sobreviverem, preservarem as suas folhas de pagamento e não deflagrarem um ciclo virtuoso de desempregos. Ao se desempregar, se extingue consumidores da cadeia produtiva e isso geraria um círculo perverso de destruição de consumidores e, consequentemente, destruição de mais emprego. Então, nós adotamos as medidas, a MP das folhas de pagamento, que eu acho que foi uma grande solução que vai minimizar esse problema. Certo. Flávio, falando um pouquinho dos seus fornecedores, vocês acabaram tendo que romper contratos com fornecedores, pedir para eles adiarem as entregas, adiarem pagamentos. Como é que está a situação dos fornecedores? Exato, Raquel. A nossa empresa, pelas peculiaridades até do nosso setor, não é uma mera empresa, é um ecossistema de muitos pequenos fornecedores, inclusive pequenas oficinas, e nós temos isso, faz crescer a nossa responsabilidade social. É absolutamente fundamental preservar esse delicado tecido, essa delicada trama entre uma grande empresa de varejo têxtil e sua rede de fornecedores e de consumidores, né? Para isso, nós solicitamos que tudo que não tivesse sido cortado fosse interrompida a produção. Estamos rigorosamente, religiosamente saudando todos os nossos compromissos no sentido de manter a saúde financeira dos nossos fornecedores, intensificando um programa
que tem um impacto social muito grande, que é desconto de títulos desses fornecedores, e voltados para um programa que é a nossa menina dos olhos, e agora tem tudo para crescer fortemente, que é o ProSertão, que é uma rede de pequenas oficinas de costura de entre 50 e 100 funcionários, em muitas cidades do sertão do Rio Grande do Norte, cidades até que antes desse programa nunca tinham visto sequer uma carteira de trabalho assinada, e nós estamos retomando o ProSertão com um programa muito oportuno, que é a confecção de equipamentos de proteção hospitalar, né? Máscaras, jalecos para hospitais, estamos produzindo, já são 1 milhão de equipamentos que já foram doados para as populações, para órgãos públicos e hospitalares, e junto a uma parceria também com o Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de produzir 3, podendo chegar a 7 milhões de máscaras, que é um programa que junta não só a proteção desses verdadeiros heróis, que são os que hoje trabalham no sistema público hospitalar, com a geração do emprego. Então, com isso, nós mantemos ativas dezenas de pequenas unidades, pequenas oficinas em regiões pobres do Brasil, ao mesmo tempo que municiamos esses itens que estão extremamente em falta de acesso, extremamente difícil, que são os equipamentos de proteção individual dos hospitais. Flávio, a gente estava falando um pouco antes sobre a mudança de hábito do consumidor que a pandemia vai deixar. Como é que foi o desempenho, como é que está sendo o desempenho da Riachuelo durante a quarentena de vendas online? E se você acha que essa é uma mudança aí que veio para ficar? Conta um pouco para a gente. Raquel, eu como um grande entusiasta da tecnologia tenho acompanhado e dito que acho que nós estamos experimentando aqui são 5 anos de inclusão digital em 5 semanas. Estou realmente agradavelmente surpreso com a competência e a agilidade e eficiência, não só da área de TI, que conseguiu, em prazo recorde, colocar 97% dos nossos colaboradores em home office, né? O crescimento de novos canais digitais de vendas que fizeram com que nós tenhamos obtido um crescimento de mais de 400% das vendas no nosso canal digital. Então, eu acho que isso é uma mudança, uma evolução que veio para ficar, inclusive na área financeira. O nosso aplicativo financeiro também quebrando recordes de downloads, significa um ganho de eficiência nessa relação financeira com os nossos clientes. Você sabe que a nossa empresa tem um braço financeiro extremamente relevante, operando a maior carteira de cartões de crédito private label do varejo brasileiro, com mais de 30 milhões de plásticos. Então, tudo isso são aprendizados, são conquistas que vieram para ficar. Nós estamos, a partir dessa semana, credenciando todos os colaboradores da Riachuelo com um código, um QR Code, para que ele possa ser um ponto de vendas. Isso está funcionando muito bem. Estamos triplicando a capacidade do nosso centro de distribuição para a atuação de e-commerce, e eu acho que essa é uma mudança que veio para ficar. É lógico que o crescimento do e-commerce não substitui a venda física, porque nós estamos hoje com as 320 lojas fechadas e no setor de moda ainda é pequena a relevância do e-commerce. Mas eu acho que depois da crise deve-se triplicar ou quadruplicar a participação do canal digital em relação ao canal físico. Flávio, tudo indica que a reabertura da economia e do setor de varejo vai começar pelas lojas de rua e vai demorar para chegar aos shoppings, que devem permanecer fechados. A gente tem muita notícia de inadimplência de loja nos condomínios dos shoppings. Como você acha que vai ficar a situação desse setor de shopping center? Eu acho que com as devidas, inclusive nessas 6 lojas que serão abertas na sexta-feira, e mais as 18 que serão abertas
a partir do sábado, já existe um percentual de lojas de shopping em pequenas cidades, no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, até na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que são, eu acredito que o shopping é um ambiente controlado, aonde, com as devidas precauções, você pode realmente minimizar, até com vantagens em relação ao ambiente não controlado e aberto das ruas, né? Eu acredito que continua a tendência do crescimento das áreas de lazer no shopping, depois de superado o risco do vírus, e eu acredito que não haverá grande mudança da proporção entre o percentual do varejo que é desempenhado em shoppings e em ruas. Apenas como a predominância dos shoppings está em cidades maiores, em grandes centros, por isso a volta esteja acontecendo predominantemente em lojas de comércio de rua. Flávio, eu vou pontuar algumas informações que você deu e pedir informações complementares. Você disse que está reabrindo 6 lojas na sexta-feira, 18 no sábado. Explica para a gente de um total de quantas e existe uma perspectiva aí ao longo da primeira semana, do primeiro mês? Isso depende, logicamente, das sinalizações das autoridades municipais e estaduais. 6 lojas abrem de forma quase experimental, né, para testarmos o nosso protocolo desenvolvido em conjunto com todas as operadoras de lojas de departamento, né? A essas lojas adicionam-se mais 12 no sábado. E nós estamos diariamente em reunião com os outros players, acompanhando, né, as liberações das cidades que já se sentirem seguras, logicamente usando esse critério que eu mencionei, a disponibilidade da sua capacidade hospitalar e a incidência do número de casos nessas cidades. Realmente são muitas cidades do Brasil, talvez 80%, que não registraram sequer um caso suspeito. Então é por essas cidades que irá se começar a atividade. E gradualmente, eu acho que a cada semana iremos introduzindo novas lojas no sentido de dar a retomada no varejo, que é um elo crítico da cadeia produtiva, né? O varejo é a locomotiva. Nada adianta se reativar o setor industrial e agrícola brasileira se não estiver ativa a locomotiva, a válvula de vazão de toda essa produção. Além disso, a retomada da indústria é mais fácil, porque são máquinas que você tira e põe da tomada. O varejo, a interrupção prolongada desta delicada relação entre varejo e seus clientes, que passa por crédito, que passa por uma relação muito de mais capilaridade, seria muito mais dramático a retomada de toda a cadeia produtiva se a gente deixasse que se esgarçasse essa delicada relação entre varejo, fornecedor e crédito. O BNDES está estudando um pacote de ajuda para o setor de varejo, excluindo alimentos, porque supermercados permaneceram abertos. Você tem informações sobre o que é que está em gestação e, na sua avaliação, do que o setor precisa? Bom, Raquel, a sobrevida mais delicada diz respeito ao pequeno varejo. Esse que tem, eu falo também do pequeno restaurante, são empresas muito mais vulneráveis do ponto de vista de capitalização, do oxigênio, né? Tem capital de giro muitas vezes para 15 dias, muitos já estão fechando as portas em massa. As empresas mais estruturadas, principalmente as de capital aberto, né, que têm acesso a uma relação mais aberta e mais sólida com os bancos, têm melhor condição de ter uma sobrevida mais longa. Mas eu acredito também que essas operações que têm sido anunciadas pelo governo, no sentido de empréstimos para ajudar nas folhas de pagamento para empresas de menos
de 10 milhões de reais de faturamento. Também as linhas de crédito via Caixa Econômica Federal. Eu acho que tem chegado ao seu destino e vão garantir que se minimize os danos com relação à asfixia financeira dessas empresas mais vulneráveis. Flávio, o governo está avaliando uma espécie de um novo plano Marshall para dar um arranque na economia brasileira. Seriam medidas adicionais ao que já foi feito até agora pelo Ministério da Economia. O que você acha dessa iniciativa? Raquel, eu acho que num momento como esse, até os liberais convictos como eu, em termos econômicos, também tornam-se um pouco keynesianos. Eu acho que tem um papel a ser desempenhado no sentido de dar, como você bem usou o termo, um restart, né, na economia, né, para impedir a desidratação, né, por falta de liquidez, do oxigênio. Então, acho que é nesse sentido que se refere esse chamado Plano Marshall brasileiro, no sentido de não deixar que a volta torne-se muito mais morosa pela falta de crédito e pela falta de capital de giro para essas empresas. Eu acho muito oportuno que o governo, mesmo em troca de um aumento no seu patamar de endividamento nesse instante, eu acho que, inclusive, o mercado financeiro internacional vai entender perfeitamente, mesmo porque o governo brasileiro já conquistou em termos de credibilidade, em termos de risco Brasil, né, esta confiança do capital interno internacional, já mostrou a sua intenção de austeridade e qualquer mudança que saia dos 75% de comprometimento do PIB em relação à dívida para algo em torno de 85% ou 95%, vai ser perfeitamente compreendido pelo mercado financeiro internacional e até estimulado. Flávio, a sabedoria popular costuma dizer que as crises sempre nos deixam lições. Quais você acha que vão ser as lições para a sociedade brasileira e para os empresários, para a economia de uma forma geral, da pandemia do novo coronavírus? Eu acho que quanto mais colaborativas, quanto mais sinérgicas foram as soluções, mais eficientes elas vão ser. Eu acho que os países vão também tentar construir soluções que dependam menos de tênues ligações internacionais. Nós mesmos estamos redesenhando todo o nosso sistema produtivo com vistas a uma menor dependência internacional. Isso vai trazer mais agilidade, isso vai trazer maior possibilidade de gerar empregos aqui no Brasil. E isso muito, nós nos sentimos muito encorajados pelo fato de sermos uma empresa integrada, que, como eu costumo dizer, vai do fio até a última prestação depois do crédito, passando por todos os elos da cadeia produtiva. Então, nós vamos reforçar essas ligações com pequenas oficinas na nossa região de origem, que é uma região extremamente vocacionada para o setor têxtil, e nós vamos realmente fortalecer essas ligações com a maior capilaridade na ponta do fornecimento. Vamos multiplicar essas oficinas. O Prosertão é o nome do programa que nós temos, que já representava um percentual significativo do nosso suprimento. E isso, eu acho que essa é uma lição que nós devemos realmente fortalecer esses vínculos internos à cadeia produtiva. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN Líderes, por dividir conosco a experiência da Riachuelo aí nessa retomada das atividades econômicas, passado aí, vamos torcer, né, o pior da pandemia. Muito obrigada. E este é o CNN Líderes. Você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!